Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao meeting do canal Reabilitação Conectada. E hoje eu estou tendo o prazer, a honra de conversar com a fisioterapeuta Caroline Gil, que muito mais do que uma fisioterapeuta está sendo aí um braço direito, esquerdo, perna, para poder tocar essa pesquisa que nós estamos fazendo em conjunto. Então, Carol, muito obrigada por ter aceito aí o convite e por ter para compartilhar aí conosco, né, essa sua jornada e mostrar que não existe receita de bolo, que não tem hora para a gente poder começar e que neste mundo o mais importante é a gente ter o quê? Networking. Porque a gente vai se cruzar em algum momento. A gente já ouviu falar de um fisioterapeuta, a gente conhece aquele outro fisioterapeuta. Então, a Carol, ela vai poder nos passar aí tudo que ela vivenciou, na verdade, nessa sua carreira aí, que já faz alguns anos, e aí nem precisa falar quantos anos eu fui sua professora, tá certo? Tá bom. Nem precisa falar, porque a Carol eu tive o prazer aí de ser professora e hoje nós somos muito mais do que parceiras aí de pesquisa, nós somos amigas e a gente compartilha aí todos os perrengues, porque nem tudo são flores, né, Carol? Não, nem tudo são flores. Então, Carol, mais uma vez, muito obrigada. E aí, você pode se apresentar e falar toda a sua trajetória para a gente poder conhecer aí um pouquinho de como a pesquisa científica ela foi sua parceira aí durante esses seus anos aí de formação. Certo. Bom, boa noite. Obrigada pelo convite, Érica. Muito legal essa sua iniciativa. Eu acho que isso é muito importante para quem está saindo da faculdade, ter essa noção, diferentes experiências e histórias, porque a gente sai muito perdido da faculdade, né? Isso é fato. E achei muito legal essa ideia. Parabéns. Ah, obrigada. O que eu mais vi a necessidade de ver quando eu converso com os alunos é que eles às vezes não sabem o que fazer e nem muito mais de virar e falar assim, nossa, mas será que eu vou para tal lugar? Será o que que eu faço? E às vezes eles acham que tudo é muito difícil. Parece, sabe quando aquele portão que você está tudo fechadinho dentro da sua casa e quando abre parece que é algo tão grande e você não sabe para onde ir, que caminhos que você pode seguir? Sim. Então, o objetivo maior, né, desse meeting, desse encontro, é muito mais bater papo e mostrar que a gente pode ter muitos caminhos a serem trilhados e que mesmo esses caminhos, independente do tempo que a gente leve para trilhar esses caminhos, mostram que o fisioterapeuta ele precisa estar na batalha sempre. Ah, com certeza, isso é verdade. E isso começa não no último ano, né, da graduação, já começa muito antes, né? Eu acho que quanto antes você ir atrás e saber o que existe no mercado, o que existe aí no mundo, quais são as possibilidades que você tem, maior a chance de você apostar no certo, né? Eu lembro que quando eu estava no quarto semestre, quarto, quinto semestre, eu olhava os mais velhos, né, se passando nas especializações, e eu falava, meu Deus, mas eu não sei nem quais são as especializações, eu nem sei que existe. Aí uma amiga, né, veterana, eu passei no HC, eu falo, gente, ela vai estar no Hospital das Clínicas, que incrível, eu nunca vou conseguir isso. É interessante isso, né? Então, eu acho que quanto mais cedo a gente tem contato com isso e sabe das possibilidades, mais a gente se prepara, né, para que isso se torne realidade e para que a gente saiba exatamente o que a gente quer seguir, quer fazer, né? Eu comecei quando eu estava procurando um curso de especialização, né? Eu já sabia que eu queria fazer o curso de especialização no final do meu último ano de graduação. Eu queria continuar estudando e o meu TCC foi em saúde da mulher. E eu fui para o lado da onco.
Então, eu tive um estágio na graduação, né, na Faculdade de São Camilo, que era no IBCC, né, o Instituto de Oncologia, e eu achei muito interessante aquilo, essa área, e era uma área que tinha pouquíssimas opções na época, né, agora já está bem maior. E aí, eu prestei a prova do AC Camargo e passei. E era integral, era de segunda a sábado e era integral, e eu comecei a fazer essa pós. E eu comecei pela parte ambulatorial. Ela era dividida em 3 partes. Ela era dividida em ambulatório, hospital e UTI. E eu comecei em ambulatório. Eu nunca fui muito chegada, assim, à parte ambulatorial, né? Eu sempre gostei mais do hospitalar, tanto que eu tinha essa dúvida na minha cabeça, se eu faria hospitalar ou não. E, e aí eu acho que por eu começar no ambulatório, eu não estava muito contente e fui pesquisar outras coisas. E eu gostava muito de geronto também, né? Da gerontologia, dessa área, que eu também tive vários estágios na faculdade nessa área e gostava bastante. E prestei a prova de geronto no HC. Tinham várias, tinha Unicamp, tinha Unifesp na época também, mas a que tinham mais horas de práticas, mais horas de atendimento, era do HC. Então, assim, eu nunca quis nada que fosse muito teórico, que fosse, né, uma extensão da faculdade. Eu queria pegar a mão, porque eu achava que era isso que eu sentia falta mais, assim, né? De como atender um paciente, como avaliar um paciente, quais são as especificidades desse paciente que eu preciso saber. Eu sentia falta disso. Então, eu sempre procurei uma especialização que tivesse uma carga horária mais prática. E não somente teórica, né? E não somente... Só para poder ter título. Você queria, na verdade, algo que complementasse a sua formação, mas que também te desse o subsídio de você poder ter uma titulação. Exato. E aí, por isso que eu optei pelo HC, prestei a prova, passei. Mas aí eu já estava no AC Camargo. Aí eu ficava, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? Largo o AC Camargo, já tinha acho que 2 meses de AC Camargo, já tinha minha turminha, sabe? Já era super gostoso. E por mais que eu estivesse num estágio que eu não estivesse gostando tanto, eu sabia que vinha a parte hospitalar depois. Mas, assim, eu optei realmente por não fazer mais o AC Camargo e assumir a vaga que eu tinha conseguido no HC, na especialização do Essa HC em geronto. especialização que você fez, ela era paga? Como Ela que era paga. Tá. Era paga. Do AC Camargo era paga. Também, tá. Também. E a do HC também era paga, era a especialização, né? E aí eu realmente tive que assumir um caminho, né? Então. Sim, você teve que fazer uma escolha. Você teve duas opções, aí você teve que fazer uma escolha. Exatamente. Então, eu ponderei todos os pontos. Os 2 eram integrais, então os 2 eram 12 horas, de carga horária não ia mudar. Os 2 eram longe da minha casa, então isso também não era não influenciou. Nada influenciou. Foi realmente assim. Acho que foi a Geronto falou um pouquinho mais alto, assim, sabe, da minha experiência, nos meus estágios da faculdade, os meus professores de Geronto foram muito bons e pesou um pouquinho mais. E aí eu tranquei o AC Camargo, não desisti, tranquei, falei, bom, vamos ver qual é que é, qualquer coisa. Você volta, tá trancado. sim. E me apaixonei. Você nunca mais voltou lá, né? Você passou na porta? Você passou na porta, pelo menos? Isso já faz quantos anos? Só pra gente saber. Isso já vai fazer 10 anos esse ano que eu escolhi a Geronto. E assim, realmente, depois que eu entrei no Hospital das Clínicas, minha vida acadêmica, minha vida profissional toda foi e acadêmica também, mas a minha vida profissional toda foi baseada no idoso, né? Na Geronto, em atendimento e no estudo mesmo dessa população. Então. E você finalizou a sua especialização, e aí, assim,
você finalizou e o que que aconteceu aí nesse período? O que que você fez em 10 anos? E como que essa Então, parte da pesquisa você levou junto aí da sua carreira? assim, eu acho que tem muito de instituição também. O Hospital das Clínicas, ele é uma instituição que ele instiga a gente a pesquisar. Ele instiga a gente a ser um pesquisador, um cientista, né? Ele Ai, instiga a adorei gente. você tocar nisso, porque quando a gente é pequena, a gente acha que cientista é somente aquelas pessoas de cabelo branco, fazendo só experimentos, entendeu? Com a parte química. Só que não, quem trabalha com Não, pesquisa científica é um cientista, faz entende? ciência, Porque a gente sim, faz ciência. Então, assim, exato, você pode se denominar cientista. Eu sou uma cientista. com Você é uma certeza, cientista. As pessoas que sim, produzem a ciência e contribuem para a melhora da profissão e, na verdade, para a gente poder tentar trabalhar com cientificidade daquilo que a fisioterapia pede, é um exato, cientista. Então, a gente exato, faz, é parte integrante da história. Da história, a gente está contribuindo para a história da nossa profissão. A gente não está sim. simplesmente usufruindo da profissão. A gente está contribuindo para o crescimento dessa profissão. Exato, exatamente. Isso é muito gostoso, né? Da gente sentir que a gente também contribui, né? A gente recebe tanto de tantos cientistas, né? E sentir que a gente está contribuindo também para melhorar e aprimorar a nossa profissão é muito gostoso. Mas enfim, o Hospital das Clínicas é uma instituição que te instiga, né? Que faz com que você, por mais que não queira, precise ir ler um artigo científico, precisa ler muitos livros de base teórica. As discussões são muito pautadas em discussões de metodologia de estudo, de conclusão de estudo, o que aquele estudo mostrou, como é que a gente pode trazer isso para a prática clínica. Então, eu acho que a instituição que eu escolhi me ajudou muito a trilhar o caminho que eu estou até hoje, né? Durante a especialização, eu achava um saco. Nossa, tem que ler artigo científico. Nossa, mas em inglês, eu não quero ler em inglês, meu Deus. E ficava, né, sempre nessa. É nessa procrastinação. Eu ia falar essa palavra, A a gente fala que procrastinação. procrastina. Ah, isso que eu não quero, eu deixo para depois. É, Entendeu? Ah, aquilo que eu não quero, eu vou deixando para depois. Aquilo que é, é gostoso e que faz sentido para a gente faz rápido. é Aquilo que verdade. às vezes é algo ruim, não que é ruim, mas que às vezes a gente não sabe, a gente vai deixando para depois. E Sim, por isso que sim. eu falo de procrastinação, porque, por exemplo, às vezes algum aluno fala assim para mim: ah, eu não gosto de estudar. Eu falo: o quê? Como você é um fisioterapeuta que você não gosta de estudar? Talvez É, ele não saiba estudar. Então, quando a gente não sim, sabe, a gente acha que as coisas são muito difíceis. é verdade. Entendeu? Então, tudo Não, que a com gente acha que é certeza. muito difícil, a gente vai falando, não, eu vou deixando aquilo dali para depois, eu vou deixando para depois, eu vou deixando para depois. Mas depois que você vê sentido, que, por exemplo, foi no seu caso, você está numa instituição que te força a ter raciocínio clínico, a fazer discussões para oferecer o melhor. Afinal de contas, a gente está falando do quê? Do maior hospital da América Latina e a gente está Exato. falando de um hospital de referência, que se a gente olhar, foi Sim, referência aqui em São Paulo para a Covid-19. Então, como exato. que foi que a gente vai chegar ainda nessa parte? Aí você vai É contar para a verdade. gente, eu não vou dar spoiler ainda. Tá bom. Mas eu acho que assim, o que mais incentivava na época, né, me vendo assim, novinha, era que como é que eu ia chegar numa discussão sem base, sem ter o que falar? Né? O meu supervisor ia me perguntar uma coisa e eu falar, não sei. Né? E assim, quando eu não soubesse, ia ter um colega meu que falava, eu sei responder. E assim, eu nunca, né, gostei de me sentir assim para trás, né? Eu sempre quis estar junto com todo mundo. Então, era isso que me instigava. Era esse o meu gatilho, né? Eu acho que todo mundo tem que procurar um gatilho, né? Então, eu odeio ler artigo, principalmente artigo em inglês. Quando nas primeiras discussões a gente, tem que procurar artigo. Tá bom, eu procurava lá na Cielo um artigo em português,
Tava tudo certo. Só que aí começou a chegar gente com os artigos em inglês, artigos de peso, em revistas de peso, com impacto alto. Você fala, caramba, né? Tô ficando para trás. Então, esse foi o meu gatilho. Então, aí eu comecei a pesquisar melhor, a ir atrás de como pesquisar, porque às vezes a gente não sabe nem como achar, né? Isso, como Um artigo achar? bom. Isso mesmo. Então, e assim, sempre os supervisores deram super base em relação a isso, e esse é o meu gatilho, e eu acho que isso é importante. Qual é o seu gatilho? É atender melhor o paciente? Não ficar para trás de uma turma? É saber responder quando o seu supervisor pergunta? Qual é o seu gatilho, né? Eu acho que isso é bem interessante. Que aí Cada um vai ter o seu, cada um vai ter o seu, cada um vai as ter o coisas fazem seu. sentido, né, para Isso você. mesmo. E aí, tudo bem. Bom, me formei na especialização, né? Já com essa um pouquinho de instigada, né? Instigada e procurar o mundo científico para colocar na minha prática clínica, né? Então, eu tive a oportunidade de, assim que eu me formei na especialização, abriu um processo seletivo no HC. E todos os alunos que estavam se formando aquele ano, né, puderam se inscrever. E eu passei para trabalhar em hospitalar. E na parte de enfermaria, né? E eu passei e eu falei, nossa, agora eu não quero mais saber de vida científica, de estudo científico, não quero saber mais de nada disso, vou atender, que é o que eu sempre quis, né? Desde que eu saí da faculdade, eu queria alguma coisa que me desse subsídio para eu atender o meu paciente. E era isso. Tudo bem. Cheguei no hospitalar. Eu tive um estágio de 3 meses em enfermaria. Eu não sabia nada de enfermaria. Eu descobri isso trabalhando. Eu achei que eu sabia, que já era o suficiente. E eu cheguei lá e não sabia de nada. Então, eu tive que correr atrás. E correr atrás do quê? De livro, de artigo, né? E aí eu fiz geronto, só que tem outros cursos outros cursos no HC, inclusive o de fisioterapia em atendimento hospitalar e UTI. Então essas pessoas também entraram, né? Também foram contratadas e a gente circulava no mesmo local, né? Então eu falava, ai, olha, tem uma dificuldade de ventilação mecânica, a gente pode discutir? Você me ajuda nessa parte? Você tem algum artigo para me mandar? E aí, essa troca que eu tive que ir atrás, porque eu já era uma contratada, foi indo. Eu comecei no pronto-socorro. Eu nunca tinha pisado num pronto-socorro, numa enfermaria de pronto-socorro. E eu tive que me virar. Então, por mais que, claro, eu aprendi muito ali na prática, né? No bate-pronto e de ter que tomar decisões ali na hora, mas sem um embasamento teórico, não tem como você tomar uma decisão segura. Porque, na verdade, você não tem um embasamento. É isso que a gente fala. Você Exato. não tem um embasamento. Você pode Como é que você até vai tomar uma ter. decisão? Isso mesmo. Você pode ter até a proatividade de tomar uma decisão, mas se você não sabe que caminho que você vai seguir. E sabe o que é legal isso que você está me falando, Carol? É muito bacana, porque a gente tem que ter, às vezes, a percepção, a nossa autopercepção do que a gente, às vezes, tem de lacuna. Então, e essa lacuna, não importa o tempo que você tem, não importa a titulação que você tem, não importa o quê? O que você já passou. Dependendo do local que você passar para poder trabalhar, você vai enfrentar essas lacunas. E aí, a gente só consegue suprir essas lacunas se a gente tiver, primeiro, algumas coisas. Humildade de assumir, certo? A gente tem que ter essa humildade. Eu acho que falar que a gente já sabe tudo, falar que eu não preciso porque eu já fiz uma especialização ou porque eu já fui contratada e aí eu não preciso, a gente só iria ficar para trás. Então, você tendo essa percepção, mostra que não importa, às vezes, o tempo de experiência que a gente tenha, a gente sempre vai se deparar com isso, mas a gente tem que voltar para qual que é a base. E qual que é a base? Artigo científico. Exato. O que tem na literatura que vai mostrar aquele embasamento para eu poder ir para o campo de batalha, entendeu? Que é para a linha de frente, não tem jeito. Exato.
a base é imprescindível, assim. A gente fala isso, né, para os alunos na graduação, e eu acho que eles não conseguem saber a dimensão de tudo do isso, quanto é entendeu? importante, né? Que isso Sim, vai sim. aparecer. Ô, Érica, minha geladeira tá atrapalhando? Ela começou a. Não, Não. nem ouvi. Sabe quando ela liga para Não, não ouvi. Ah, então tá bom. Não, Senão eu desligava da tomada. não. Fala que então, assim, a gente fala da graduação, vai. Então, a gente fala isso para os alunos, né, que estão na graduação, que a base é muito importante, mas eu tenho certeza, assim, que não tem como saber, eles não têm como saber a dimensão do Não quanto isso é tem. real, o quanto isso realmente é muito importante. Eu sempre falo para os meus alunos, hoje eu sou supervisora de estágio, eu vou chegar aí, da especialização, e eu sempre falo para os meus alunos, se você não souber o que é o fisiológico, como deveria acontecer, você não sabe o que aquela patologia, o que aquela fisiopatologia está mudando no processo que era para ser A, está sendo B. Como é que eu vou trazer o meu processo para o mais próximo de A se eu não sei como que é? Então, se eu sei, eu preciso saber a fisiologia, preciso ter a base de como é que o corpo humano funciona, como é que aquele paciente funciona, como é que aquela doença influencia no corpo do meu paciente, para aí eu traçar um plano para pegar aquela patologia e trazer o mais próximo do fisiológico possível. Se eu não sei isso, eu não sei por onde começar. E não Eu não adianta sei o que ser avaliar. E não adianta ter técnica só, porque Não às adianta ter vezes, técnica. às vezes o aluno ele está tão preocupado em, não, eu quero saber daquela técnica. Não, porque eu tenho que saber tapotar direito. Eu nem sei se usa tapotagem. Olha, eu estou usando aqui uma coisa assim que realmente eu da parte hospitalar passo longe. Entendeu? Tapotagem só em criança, em adulto não se Passo usa. longe, entendeu? Então, assim, às vezes se mostra assim, querer fazer uma técnica específica, mas não sabe todo esse raciocínio clínico que você mesmo tá passando. E isso que é legal, entendeu? Eu acho que essa Sim. vivência que a gente tem, essa maturidade profissional, porque às vezes não quer dizer que você só tem maturidade em idade, a gente tem que ter maturidade profissional. Entendeu? De passar algumas dificuldades, alguns Não, perrengues, com para a certeza. gente poder ficar e falar assim, nossa, olha, agora eu tenho que acordar, entendeu? Porque eu tenho que ir Com atrás. certeza. Por isso que o aluno da graduação, às vezes, ele não tem essa percepção, porque ele não consegue ter essa maturidade, mas isso é normal. Se a É gente for pensar como a normal. gente era como aluna, com certeza, Não, entendeu? com A gente também não certeza. tinha nem noção ainda, Com não é certeza. verdade? Não, é super normal, é super normal. É ao longo dos anos que você vai vendo, você vai entendendo o que é mais importante, de ir atrás, de entender qual é a população que você está atendendo e quais são os pontos mais importantes de você entender daquela população. É criança, é idoso, é esportista, né? Então, acho que isso realmente o tempo vai te dando, vai te ajudando, mas claro, né? Que você tem que ir sempre indo atrás, sempre se Sim, aprimorando, sim. né? Senão vai ficar aquele engessado, aquele fisioterapeuta que sabe aquelas técnicas, e aí, poxa, funcionou super com 20 pacientes, com 5 pacientes não vai funcionar. E aí, você vai perder os 5 pacientes, porque não vai funcionar. O que tem na literatura? Nossa, mas por que não está funcionando com ele? Porque olha, falaram, já tem um artigo que fala que se o paciente apresentar uma dor XYZ no lugar lá, talvez seja melhor fazer diferente. Isso mesmo. Você só vai saber pesquisando, Pesquisando através de lendo. ciência, porque o que é a pesquisa científica? É alguém que tentou utilizar uma metodologia para provar se aquela técnica ela melhora ou não. E a gente sempre vai Sim, ter o quê? Os erros. A gente sempre vai ter aquele paciente que não funciona. Entendeu? E aí a gente só sim. vai entender isso quando alguém coloca na literatura. Essa pessoa, ela se preocupou em fazer isso. Então, eu, como fisioterapeuta, eu tenho que me embasar no que a literatura está mostrando e aí tentar trabalhar com a melhor forma, que isso, na verdade, é prática baseada em evidência. Em evidência, exatamente. Entendeu? E isso é você trabalhar com essa prática baseada em evidência. E se a gente não tiver isso, nós fisioterapeutas, a gente vai ser só meros técnicos.
de Exato, técnicas, é entendeu? exatamente isso que eu falo, assim. Bom, nesse mesmo ano que eu entrei, agora falando da supervisão, esse mesmo ano que eu entrei no HC, como profissional, eu tive a oportunidade de participar de alguns campos de estágio da supervisão, da especialização em hospitalar. E o que, que eu tinha para oferecer para eles? Se eu era da Geronto, né? Então, o que eu tinha para oferecer para eles era a minha expertise em Geronto, que ainda era pequena, que era da especialização, mas eu conseguia já oferecer, e ir atrás de artigo e de base teórica e de outras, de novidades, né, de me atualizar, para conseguir passar para eles o máximo que eu pudesse. Né? Então, quando eu me vi num papel de supervisora e eu vi que assim as pessoas elas estavam passando ali com sede de aprendizado, era minha obrigação ter alguma coisa para oferecer em troca, né? E então assim eu não consegui fugir da pesquisa nem 3 meses, porque logo eu já estava tendo que pesquisar, estava tendo que procurar, estava tendo que fazer curso, estava tendo que me encontrar com as meninas, com as outras da hospitalar, para elas me ajudarem, a te sanar minhas dúvidas. E assim foi indo, né? Eu fiquei 5 anos no pronto-socorro lá do HC e aprendi demais, Não, demais, eu demais. imagino quantas mil histórias e Nossa, aprendizados você não deve ter muito. tido. Aprendi demais. Sou muito grata ainda, até pelas minhas companheiras lá de PS que me ajudaram muito naquela época. E teve uma oportunidade, num determinado momento, depois de 5 anos, a assumir a vaga da fisioterapia na enfermaria da geriatria. Então, uniu o que eu tinha de expertise dos 5 anos, mais a especialização que eu tinha feito há 5 anos atrás. Então, eu fiquei 5 anos sem trabalhar com o idoso, acabou ficando meio um pouquinho de lado, e aí eu assumi a geriatria. E nisso veio mais desafios, porque aí eu tive que me atualizar na Geronto, né? Mas eu tinha a bagagem da hospitalar que me ajudou muito, né? Uhum. Então acabou que eu juntei essas duas áreas, essas duas expertises, e sou na enfermaria da geriatria até hoje. E aí lá eu me deparei com alunos da especialização em Geronto. Então realmente voltou para o lado da Geronto. E aí quando eu comecei a supervisionar a especialização, eu lembrava, né, de todas as lacunas que tinham ficado, eu lembrava das coisas que eu não achei que não podia ter sido diferente, que podia ter feito de outro modo, e eu comecei a colocar aquilo em prática, porque eu falava muito para eles: vocês estão aqui fazendo Geronto, mas vocês podem sair daqui e trabalhar num hospital. Uhum. Que foi o que aconteceu comigo. Então eu Sim. não puxava, né? Eu tive que eu desenvolvi assim um raciocínio, né, que era voltado para o paciente idoso, mas levando em consideração toda a questão hospitalar. E foi o meu foco, só que para eu construir esse raciocínio, para eu construir esse campo de estágio que eu tinha acabado de receber, eu tive que pesquisar muito, né? Eu tive que entender muito das duas coisas. E para eu conseguir passar isso com tranquilidade para os meus alunos. E quando eu comecei a pesquisar muito, eu comecei a ter que procurar pessoas da área acadêmica. Por exemplo, minha amiga Larissa, que já também deu um depoimento aqui, que já estava na área acadêmica, ela, na verdade, nunca largou, né? E eu comecei a sentir a necessidade de me desenvolver nessa área acadêmica para dar o melhor para os meus alunos. E eu comecei a frequentar grupos de pesquisa. E eu nunca
me vi fazendo mestrado, nunca me vi fazendo doutorado, assim, eu achava, nossa, né? Imagina, mestrado na USP, meu Deus, nunca vou conseguir, não é para mim. Imagina, eu gosto mais de atender, eu sou muito mais de atender. E eu entrei nesses grupos de pesquisa, primeiramente, para me posicionar na área de geronto do Hospital das Clínicas. Então, como eu era fisioterapeuta da enfermaria de geronto, eu queria que as pessoas me conhecessem. Elas soubessem que eu era fisioterapeuta da enfermaria da geriatria. E me reconhecessem assim. Porque eu tava tão feliz ali, era tudo que eu mais queria, né? Então, juntou a hospitalar com a geronto, que era tudo que eu mais queria. E eu queria que as pessoas me reconhecessem ali. E aí, onde é que a gente... como é que a gente faz que as pessoas nos conheçam? Primeiro, o network, né? Que a gente estava falando. E se fazendo aparecer. Como é que você se faz aparecer? Tentando ser o melhor que você pode ser. Se destacando, né? naquela posição, Destacando, entendeu? E exato. tentando buscar e mostrar que você tem propriedade para aquilo que você está fazendo, né? Sim, sim, exatamente. Então, foi o meio que eu achei. Então, assim, a área acadêmica sempre esteve na minha vida como um meio de eu me destacar no profissional, desde o começo, Uhum. né? Foi um Isso artifício que eu mesmo. usei para ir me destacando. Nunca era o principal, né? Uhum. E aí eu comecei a me incluir nesses grupos de estudo, grupo de estudo de geronto, conheci o LETEF, que é o grupo de estudo que a gente participa, que eu participo até hoje, e eu comecei a frequentar as reuniões, assim, um dia eu faço mestrado. Mas, assim, o meu intuito naquele momento era, primeiro, conhecer as pessoas que estudavam a geronto na USP e no HC, conhecer os chefes, conhecer de medicina, né, os médicos chefes, Uhum. O chefe de departamento de chefes de cada. departamento, Isso. isso. E eles poderem ver que eles podiam confiar no meu trabalho, né? Que eu estava ali para fazer o melhor. Uhum. E fui alcançando, né? Fui alcançando, e isso também me deu muito subsídio para ser uma melhor supervisora, para conseguir orientar melhor os meus alunos, e a instigar neles algumas questões clínicas, não acadêmicas, mas que eles teriam que ir atrás da parte acadêmica, atrás do Sim. embasamento teórico, Sim, sim. né? Tem que entender, tem que pesquisar, tem que procurar. Então, as minhas discussões sempre foram muito puxadas e voltadas para isso. O que é que você tem de embasamento teórico e como é que isso vai influenciar naquele paciente, né? Eu Uhum. sempre, as minhas discussões com ele sempre são assim. E como é que eu consegui desenvolver isso? Entendendo essa relação, né? Se eu não entendesse a relação, eu não teria como eu puxar isso deles, né? Então, foi isso. Aí eu comecei a pesquisar e eu comecei Você não faz parte de um grupo só como ouvinte, né? Você faz parte de um grupo, é um grupo, todo mundo se Isso. ajuda. Você tem que, E eu na verdade, comecei ser a parte integrante daquele grupo. Você tem que ser parte ativo. integrante. Entendeu? Você tem que ser ativo. Você não é só, como você falou, ouvinte, algo passivo. Você tem que estar se Exato. movimentando dentro dele. Exatamente. E aí eu comecei a ajudar numa pesquisa aqui, a ajudar a fazer uma revisão de literatura ali, ou então coisas mais de organização, de administração do grupo mesmo, marcar reuniões, levantar pautas, levantar o que o grupo estava sentindo necessidade, fazer cursos que alguém do grupo trazia, olha que interessante, achei esse curso e tal, né? E eu fui me integrando ali naquele grupo e né, como em troca também fui ganhando bastante bagagem também, até o momento que eu falei, poxa, eu já tô dentro desse grupo, eu tenho uma expertise na prática que era a que eu sempre quis chegar. Não que eu não tenha mais nada a aprender, longe disso, mas são 10 anos, né, já na prática.
E eu tinha uma questão na minha cabeça. Por quê? Eu como fisioterapeuta da enfermaria da geriatria, eu tinha muita curiosidade de entender como é que a internação influenciava quando o paciente voltava para casa. E buscando na literatura, tem alguns artigos sobre isso, mas não tinha o que eu queria responder, não tinha o que eu queria saber. E se não tinha o que eu queria saber, por que eu não poderia tentar responder? E aí foi que eu falei, poxa, acho que rola um mestrado, não só por eu querer responder uma pergunta que ninguém ainda tinha respondido, mas porque chegou um momento da minha carreira que faltava alguma coisa, Você né? poder Faltava... crescer e subir um degrau, você tinha Exatamente. que pular de fase. Sabe igual videogame? Você Porque... tem que pular de fase. Você já sabe Exato, tudo porque... daquela fase. Exato, eu já sabia tudo daquela fase, eu já fazia isso com, né, de olhos fechados, eu queria entender o que eu podia mais fazer pelo meu paciente e principalmente pelos meus alunos, porque eu sempre gostei muito de supervisionar, e eu tô num meio também que... já dá para perceber que minha personalidade é um pouco forte, né? Que todo mundo é mestrando, todo mundo tem mestrado, todo mundo tem doutorado. Eu não tinha nada, eu tinha uma especialização. Eu falei, caramba, sabe? Como assim todo mundo tem? Eu não. Não, eu vou fazer, vai dar certo. Sim. Vai dar certo. Aí comecei aos pouquinhos, sem pressa. Fiz a prova do inglês, consegui a pontuação. Para fazer a prova do inglês, eu estudei, voltei para o inglês, fiz um ano de inglês, ou, não lembro quanto tempo, mais ou menos. Mas aí prestei a prova, passei na prova, tinha lá a pontuação, desenvolvi meu tema, fiz a pesquisa, foi tudo assim, bem devagarzinho. E aí, quando eu vi, eu tinha uma pesquisa, eu tinha um projeto de pesquisa, né? Uma coisa que eu queria estudar. O meu projeto de pesquisa ficou tão grande, tão Robusto. Tão robusto. robusto. Era Tão tanta robusto, coisa que porque eu em queria pesquisa a saber. gente fala robusta, entendeu? É isso. Então, era tanta coisa que a gente queria saber, que eu queria saber, e junto com o meu orientador a gente foi escrevendo, que ele falou, poxa, eu acho que isso cabe um financiamento, cabe uma coisa maior. E aí foi quando eu falei, que? Eu, financiamento da FAPESP? Imagina, eu não sei nem escrever um projeto, como é que eu vou escrever um projeto para ganhar um financiamento, né? Mas, obviamente, não falei isso para ele, né? Guardei isso para mim. A gente guarda todas essas dúvidas para nós e a gente faz aquela cara de paisagem. Um projeto, financiamento. Vamos fazer. Vamos lá. É isso. E aí... O não a gente já tem, não é, Carol? O não já tem. Então... Pois é, exatamente. E... Bom, aí quando ele falou isso, eu comecei a pesquisar como que era, consegui fazer um projeto nos modelos da FAPESP e a gente submeteu. Recebi vários nãos da FAPESP, recebi acho que 3 nãos, acho que foram 3. E ele, não, vamos lá, vamos melhorar isso aqui, porque a FAPESP sempre responde, olha, essa parte aqui não ficou legal, essa parte talvez você não consiga fazer. Então, ela não responde não, pronto, tchau. Ela responde assim, se você quiser submeter de novo, você melhora aquilo e submete de novo. Foram, 3 tentativas, e cada tentativa demora 3, 4 meses. Então, assim, foi 1 ano só tentando a FAPESP. E olha que legal que você está mostrando, isso mostra uma coisa que chama resiliência, né? Às vezes, no primeiro não, a gente fala, não deixa pra lá, entendeu? Deixa pra lá. E não. Nem é tão bom assim, né? A gente coloca a culpa no nosso projeto. Você fala assim, nem ele tão bom fui eu que escrevi, nem é tão bom assim. E não. Não escrevi uma coisa legal. Então, assim, quando a gente vai tendo essa resiliência de ver onde que está sendo
os comentários, isso que é bacana, isso faz o nosso crescimento, entendeu? E mais uma vez você demonstra o quão humilde vocês foram junto, você e o seu orientador, entendeu? Foi de aceitar e acatar aquelas críticas. Sim, porque às vezes é difícil a gente escutar crítica. Às vezes é mais fácil virar e falar assim, não é tão bom, ou não era para ser e pronto. Entendeu? Não era para ser. Então, e joga bola e bola para frente. Não. E vocês não tiveram isso. Vocês falaram, não, tem alguma coisa, então vamos correr atrás. Sim, então mostra a resiliência dos dois lados. Legal. E quando saiu esse auxílio FAPESP, né? Foi em 2019, finalzinho de 2018. Saiu esse auxílio, chama auxílio à pesquisa, né? Que é uma bolsa não pro pesquisador, mas é uma bolsa, um auxílio financeiro para você conseguir fazer aquela pesquisa acontecer. Compra de equipamentos, aluguel de local, né? Coisas que você tem que fazer para que aquela metodologia dê certo. Nossa, eu fiquei muito feliz mesmo. Não, é um prêmio para quem é pesquisador. Nossa, isso é como se fosse estrelinhas que você vai colocando. Exato. E assim, e eu acho que para mim teve um peso muito grande, pessoal, porque eu não me achava pesquisadora, né? Eu fui indo, sabe? Eu fui fazendo as coisas tão devagar, tão assim, momento em momento. O momento da prova do inglês, o momento de eu decidir meu tema, o momento de eu pedir, de eu conversar com o meu orientador e falar, olha, esse é o tema, você me aceita? Né? Então, as coisas foram feitas muito devagar, assim. E quando eu fiz um projeto que recebeu uma bolsa da FAPESP, que é uma agência de fomento super importante. Uma das mais importantes do país, né? Exato. Mesmo ela sendo uma regional que é do estado de São Paulo, para quem aqui está nos assistindo e não sabe, a FAPESP, ela é a Fundação de Amparo e Pesquisa do estado de São Paulo. Isso. Só que mesmo sendo do estado de São Paulo, muitos pesquisadores fazem parcerias com instituições aqui de São Paulo de outros estados para conseguir financiamento da FAPESP, porque é um dos financiamentos que mais ofertam recursos financeiros e que acaba dando esse subsídio para poder fazer pesquisa, porque às vezes a gente não consegue fazer pesquisa por déficit financeiro. Exato. Então, a FAPESP é uma das principais agências de fomento e que acaba sendo a menina dos olhos, né, dos pesquisadores. Quando você fala que você tem um financiamento FAPESP, isso, como a gente falou, coloca uma estrelinha lá para você, mas ao mesmo tempo te dá aquele troféuzinho de falar, eu consegui. Isso para mim é importante. Então, assim, foi mesmo você não estando no mestrado, fazendo as coisas muito devagar e não se enxergando pesquisadora, você conseguiu. Olha isso, olha que honra. Exato. Isso. E assim, eu acho que muito assim do como eu consegui, né? Claro, né? Meu orientador, nossa, foi maravilhoso, mas assim, tem a bagagem, né? De tudo que você já leu, de tudo que você, né? O que você sabe que tá faltando na literatura e você falar, né? Com propriedade. Olha, tá faltando, não tem. Eu quero estudar isso porque não tem, né? Então, como é que você sabe disso? Lendo, pesquisando, né? Indo atrás. Então, eu acho que é engraçado como as coisas vão, o quebra-cabeça vai se montando e a gente nem percebe, né? Nem percebe. E aí, quando eu consegui a bolsa da FAPESP, eu fiquei super feliz e fiquei mais feliz ainda porque as pessoas falavam, caramba, Carol, você conseguiu uma bolsa da FAPESP. Eu consegui a bolsa FAPESP. Isso foi bem, bem legal, assim. E foi um degrau a mais, né? Que eu consegui dentro da minha instituição, né? Dentro do HC, perante aos médicos. Eu acho que eu sempre tive, graças a Deus, assim, até pela própria instituição, o jeito que eles, que é a residência médica, que é a educação da parte médica também, eu sempre tive muito espaço na enfermaria de falar, não concordo com você, né? Chegar para um médico e falar, não, olha, eu iria para o outro lado, não, olha, talvez
né? Vamos tentar isso primeiro. Já cheguei a pedir para médico, me dá mais 3 dias, não dá alta para esse paciente agora. Me dá mais 3 dias que ele vai conseguir sair andando de andador. Carol, tem certeza? Tenho certeza. Já, né, já aconteceu isso. Então, assim, eu tinha esse espaço já no meu trabalho, mas eu sentia que eu queria dar mais por esse espaço. Eu tinha um espaço tão grande, por que eu não podia dar pelo meu serviço, né? Os trabalhos de geronto do HC são ainda muito escassos, né? Então, tem bastante, não da USP, do HC, né? São escassos. E a gente tem uma enfermaria só de geronto, tem tanta coisa, sabe? Enfim, foi isso. E quando eu consegui a bolsa, vamos começar a coleta de dados? Não, não vamos começar a coleta de dados. Antes disso, tinha compra de aparelhos, coisas assim que você nem imagina que faz parte de uma pesquisa, que né? aí entra a parte burocrática da história, né? Exato! Às vezes você só acha que a parte prática, vamos lá e vamos colocar a mão na massa, mas não, você tem toda a parte burocrática por trás. E aí entra o papel do pesquisador, porque o pesquisador ele não tem que ser só prático, ele tem que ser burocrático e ele tem que ser acadêmico. Então a gente começa a perceber o quantas responsabilidades um pesquisador ele acaba tendo que ter. Ele tem que ter a prática, ele tem que ter a parte teórica e ele tem que ter todo o conhecimento de um gerenciamento de um projeto também. Então, isso faz toda a diferença. Faz. E assim, gente, eu não tinha. Mas olha isso, tá vendo? Olha isso, olha que aprendizado para você. Foi tudo muito novo, assim, muito novo. E o projeto, geralmente, né, a gente faz alguns projetos quando são maiores, assim, a gente faz com várias pessoas, igual o projeto agora que a gente divide. Eu tava sozinha nesse projeto. E eu fiz tudo sozinha, né? Eu tive que aprender ali na raça mesmo, mas foi muito interessante, assim. Então, fazer as compras de aparelhos caríssimos, né? Que a gente, meu Deus, pedir autorização para você fazer o trabalho. Aí tá bom, vamos começar. Aí o meu projeto, ele tinha que colocar, para vocês verem quantos detalhes tem, né, atrás de uma pesquisa. Ele tinha que colocar um aparelhinho, o acelerômetro, tinha que fixar no quadril do paciente internado. Tá bom. Como é que faz para dar banho? Tira o aparelho, não tira o aparelho? A enfermagem que tira vai ter que te chamar? Putz, não sei, não pensei nisso. Tive uma reunião com a chefe de enfermagem do HC para a gente fechar quem ia ficar responsável por tirar, por colocar, se o aparelho perdesse era a responsabilidade de quem. Então, assim, tem muitas coisinhas, assim. Muitos pormenores dentro de um gerenciamento de uma pesquisa. Então, assim, mostra que quando a gente trabalha com pesquisa, a gente vai levando todos esses aprendizados, porque a gente às vezes só acha que é só pesquisar, só ir lá para a base de dados, pesquisar o artigo científico, ver uma pergunta e vamos lá fazer. Não. E olha quantas coisas aí no meio. Não, e quantas pessoas você conhece por conta disso, né? Eu tive uma reunião com a chefe de enfermagem no Hospital das Clínicas. Quando é que eu ia conseguir uma reunião com ela, sabe? Sim. Então, você vai conhecendo pessoas, você vai entrando em meios que vão fazendo, né, o seu networking, vão fazendo as pessoas te conhecerem, quem você saber o seu nome. E isso é muito gostoso, assim, realmente abre portas, né? Realmente você chegou com um crachá FAPESP, falando, eu tenho um projeto FAPESP, exato. Aprovado, faz toda a diferença. Toda a diferença. E aí, quando eu fui começar a minha coleta de dados, eu estava fazendo... Meu Deus, como é que chama isso? Érica do céu. O quê? Quando você vai... O projeto piloto. Tá. E aí, quando eu ia começar a fazer o projeto piloto, que é quando a gente testa a metodologia para ver se vai dar tudo certo, se tem que mudar alguma coisa, se você vai delineando a ordem das avaliações, né? A gente chama isso de projeto piloto. Covid-19 chegou ao Brasil.
Isso porque o seu projeto foi aprovado no final de 2018. Só para a Exato. gente E ver eu como estava escrevendo demora. ele desde o começo de 2018. E eu estava pensando nele desde 2017. Então, olha quanto tempo, mas é assim mesmo que faz pesquisa. Pode parecer que é algo tão grande e tão longo de se alcançar, mas para a gente poder fazer essas pesquisas robustas, que tenham essas qualidades, tem que ser desse jeito mesmo, não adianta ter pressa. Sim, é assim, também não foi nem só isso, é porque eu estava muito tranquila também. Eu fui Uhum, fazendo as coisas muito devagar, fui fazendo etapa por etapa, bem espaçadas, eu não estava com pressa, uhum, não estava com pressa, uhum. né? Então eu acho que isso também fez com que demorasse um pouco mais, assim. Realmente demora, mas eu acho que o que eu quero mostrar é que assim, todo mundo tem seu tempo, né? Não precisa ser correndo, você não precisa parar toda a sua vida para ir começar a fazer pesquisa, né? Não tenho uma idade para começar a fazer pesquisa. Não, até 30 anos eu tenho que estar matriculada. Até 26 anos eu tenho que estar matriculada. Eu fui matriculada o ano passado, metade do ano passado, né? E eu estava fazendo esse projeto desde 2017. Sim. Então, eu acho que é isso, assim, mais que eu queria deixar, sabe? Você trilhou esse caminho, você foi atrás de toda a parte prática que te movia, você chegou no lugar a trabalhar que é aquilo que te motivava, você nunca deixou a pesquisa científica de lado, mas que você agora verificou que para você poder se destacar e continuar contribuindo com essa sua prática e poder almejar cada vez mais, não espaço dentro da onde você trabalha, mas também almejar para a profissão que você escolheu, você viu a necessidade de fazer esse mestrado. Exato. Então, não existe hora, não existe lugar, não existe momento. Existe, na verdade, o que a gente trilha para a nossa vida profissional. E mesmo você contando aí tudo para gente que demorou, que você fez também no seu tempo, que você fez isso, que você aprendeu a ter um gerenciamento, que você foi fazendo tudo, você ainda teve que mudar esse projeto e esse delineamento por conta dessa pandemia. Não é Exato, verdade? não, e assim, um projeto que eu demorei, vamos, né, contar, totalizar, 2 anos para escrever, ser aprovado e começar, veio a pandemia, eu não pude mais fazer o meu projeto, porque o Hospital das Clínicas, ele ficou completamente é, focado no atendimento ao paciente Covid, Isso. não tinha mais enfermaria da geriatria, né, todas as Se enfermarias, um dia alguém falasse que isso iria acontecer, ninguém ia acreditar, não é verdade? Você fala, o que ninguém, pode dar de errado? Porque toda exato. geriatria tem a enfermaria da geriatria. O que pode dar de errado? Não existe mais enfermaria da geriatria Não existe durante. mais. Era tudo Covid. Inclusive, né? Trabalhei muito no Covid. E aí eu tinha um prazo para entregar para a FAPESP, porque a gente tem 2 anos para finalizar o nosso projeto a partir do momento que ele é aprovado na FAPESP. Tinha um prazo para entregar, que já estava correndo, e não tinha mais enfermaria, e ninguém sabia o que ia acontecer no futuro. Quando que ia voltar a ser enfermaria da geriatria? Conversei com o meu orientador e ele falou: por que é que você não usa esse momento, então, Covid, e faz um projeto voltado para o Covid? Eu, como assim? O meu projeto, que já está aprovado, que eu fiquei 2 anos para escrever, que tá tudo certinho, eu vou fazer outro projeto? Ele a única saída que eu vejo. Ou você espera passar tudo isso. Falei, meu Deus, como é que eu vou esperar passar? A gente, né, não sabia o que ia acontecer. Enfim, eu escrevi um novo projeto em 2 meses. Então, um eu demorei 2 anos e o outro eu demorei 2 meses para escrever, né? Mas aí mostra que você já sabia, né? Exato, você já sabe o caminho das Você já pedras, sabe o caminho você das já sabe pedras. onde ir, já sabe com quem falar, sabe? Nossa, muito mais fácil. Foi um desafio, claro, porque né, a gente tinha um prazo, mas
Mas foi, pensando na toda a burocracia e tudo mais, foi mais tranquilo. E o meu projeto foi aprovado de primeira, né? Então, isso foi bem, bem legal, assim. E o que eu queria estudar no idoso da enfermaria da geriatria, eu transferi para... adaptei, né? Para estudar em pacientes após a internação com Covid. E aí eu tinha dois caminhos. Ou eu poderia odiar esse projeto, porque não era o que eu queria fazer, né? E eu tenho um projeto aí aprovado que não foi para frente. Ou eu podia abraçar esse projeto e me tornar uma expert em atendimento paciente COVID. E foi o que eu escolhi. Então, hoje a minha dedicação ao projeto é grande, bem grande, e eu estou matriculada no mestrado faz 6 meses só, mas já temos artigos em andamento, já temos vários trabalhos publicados em congresso, já temos até prêmio de melhor trabalho em Geronto, num congresso que teve ano passado do Hospital das Clínicas. E assim, eu só tenho 6 meses de mestrado. Não, então a gente começa a perceber que às vezes os erros, eles trazem bons frutos, né? Então a escolha, mais uma vez você teve que fazer uma escolha, e mais uma vez, talvez a sua escolha, ela foi feliz, porque foi Exato. levada mesmo para o caminho correto. Às vezes a gente tem tanta coisa que fala assim, nossa, mas eu queria tanto aquilo e aquilo não foi para frente. Eu queria tanto aquilo. Então, às vezes, a gente tem que estar aberto a essas oportunidades, né? Eu Sim. acho que nós, fisioterapeutas, e a gente tem que estar muito aberto às oportunidades que nos aparecem. E que às vezes a gente sempre tem que estar de olho, porque a gente não consegue, às vezes, ver de bate-pronto e enxergar o que aquilo vai nos dar. Porque se você tivesse batido o pé e falado, não, eu demorei 2 anos, eu quero fazer isso, você ia ficar estagnada até esperar a enfermaria. E talvez ia perder toda essa oportunidade que depois foi se abrindo mesmo na sua frente. Exatamente. E assim, mais um motivo, além do motivo, né, do Covid ser uma doença nova, de ter muita coisa para estudar, muita pergunta para responder. Mais uma vez, o que me instigou mais foi poder atender o meu paciente com qualidade. O que a gente sabe de Covid? Nada. Alguém vai precisar saber em algum momento, porque os pacientes, eles são internados, muito graves, ficam uma internação prolongada. Durante, né, nos primeiros meses, a gente mal sabia o que fazer com eles na internação. Quem dirá pós-alta? Agora pós-alta. E é o que mais todo mundo está falando agora. O que fazer com esse paciente pós-alta? Quais são as dificuldades que eles estão enfrentando? O quanto essas dificuldades ou essas deficiências que eles adquiriram durante esse período de internação? Então, a gente tem, ela vai se perdurar e o quanto isso vai ter um impacto para a vida também dessas pessoas. E aí a gente também não sabe, né? Porque assim, todo mundo falava assim que era só o idoso. Então, assim, hoje a gente começa a ter outras perguntas, porque às vezes o adulto, ele sai pior funcionalmente de uma internação do que o idoso, não é verdade? Impacta mais, né? Muito mais na vida do adulto que ainda está numa fase de produtivo, né? Que trabalha, que tem que pegar transporte público e ir até o trabalho, e trabalhar 12 horas, 8 horas, voltar para casa, fazer janta. Então, o impacto é muito maior numa pessoa mais funcional do que um idoso que vai fazer mercado, a família, sai na de casa de verdade, vez em ela quando. muitas vezes protege também, né, Carol? A família também protege. Ah, meu pai ficou, minha mãe ficou internada, hoje eu não quero que ela faça nada. Exato. Então, o impacto acaba sendo, né, muito menor, às vezes, no idoso. Mas também mostra que você estava aberta, né, Carol? Então, para ver essas oportunidades que
que a vida foi mostrando. Então, assim, a gente começa a perceber que você estava aberta, né, a essas novas oportunidades. E que bom que você teve a grata felicidade de poder ter aceitado, não ficar com o seu projeto lá parado, porque assim a gente começou a cada vez mais estreitar os laços e conseguir cada vez mais fazer pesquisa. Sim. Então, eu tive a grata oportunidade de conviver com você muito mais, assim, mais intensamente durante esse processo, né, de fazer, de abraçar o Covid, porque foi dada a oportunidade para muitas pessoas participar mesmo do projeto. Assim, a gente tem uma felicidade muito grande, né, Carol, de fazer parte de um grupo aonde o nosso orientador, ele acaba dando a oportunidade, a chance para várias pessoas. Sim. Só que, como eu sempre falo, nem todo mundo está preparado para as oportunidades e para as chances. Então, as pessoas, Exato. elas têm que estarem preparadas para essas oportunidades. E aí, a gente teve a grata felicidade de poder abraçar esse novo, de falar, não, vamos lá, eu vou pesquisar, eu vou tentar descobrir o que tem aí com esses pacientes. E aí hoje você está tendo a oportunidade de participar de 2 projetos com 2 agências de fomento juntas, que foi o projeto da FAPESP, que migrou para o Covid, e também participar aí como parte integrante mesmo de outro projeto que foi aprovado aí para o nosso grupo, que é um projeto pelo CNPq, uma outra agência de fomento agora federal, a gente não fala mais regional, então a gente está falando de uma agência de fomento federal, onde a gente está tendo a oportunidade de ter, né, não somente o auxílio para a própria pesquisa, mas também de nos dar subsídios através de bolsas para poder fazer essa pesquisa. Então, eu falo que a gente é uma felizarda aí no mundo da pesquisa, de falar que a gente pesquisa, a gente está fazendo ciência e ainda conseguindo ter um retorno financeiro. Tudo bem que no nosso país não é tudo lá, entendeu? Aquelas coisas desses retornos financeiros, mas perante muitos pesquisadores que não têm essa possibilidade, eu acho que a gente pode dizer que nós somos privilegiadas, entendeu? E uma coisa que eu acho interessante de eu contar aqui é que essa bolsa, ela precisava, um dos itens, né, que precisavam acontecer. Era como, na verdade, assim, era uma bolsa que, na verdade... Pré-requisitos, isso. Então, o que eu acho legal de eu contar aqui também, compartilhar com vocês, é que um dos pré-requisitos para conseguir essa bolsa que a Erika está falando, que é uma bolsa bem boa, assim, bem legal do governo federal, era ter 6 anos em pesquisa, né? E eu consegui comprovar que eu tô há 6 anos no grupo, que eu tô ativa no grupo, tô ajudando outros trabalhos, participando de reuniões, gerenciando na parte que seja a parte burocrática, mas na parte da pesquisa. Então, assim, eu tenho 6 meses de doutorado. Não, de mestrado, de novo. Então, assim, eu tenho 6 meses de mestrado, mas eu já consegui mostrar uma bagagem de pelo menos 6 anos de pesquisa, né? Então, e foi através disso que eu consegui esse auxílio financeiro, que ajuda muito a gente hoje a produzir artigos, produzir resumos para congresso, deixa a gente um pouco mais tranquila para ter tempo de fazer esse tipo de coisa e produzir como uma forma da gente realmente entrar na comunidade científica, não só como
leitoras, mas também ativamente, né? Ativamente, fazer parte integrante, né, isso é desse muito processo. gostoso. É muito gostoso. Eu falo assim que, na verdade, é gratificante, porque a gente está contribuindo para a nossa profissão, não é? Exato. Então, sabe aquela situação quando a gente está dentro da faculdade, a gente tenta colocar e falar assim, não seja mais um na profissão, a gente está tentando não ser mais um, né, Carol? Então, assim, você está Sim. mostrando que você nunca quis ser mais uma. Você quis ser a Caroline Gil, entendeu? Para poder mostrar o seu potencial, não somente para o seu paciente. E hoje você está sendo parte integrante da sua profissão, está deixando o seu legado dentro da sua profissão. E eu acho que é muito, né, muito gostoso. Quando eu paro para pensar assim, nossa, onde eu estou hoje, o que eu estou fazendo hoje, é gostoso saber que eu cheguei até aqui. E é engraçado, né? Porque meu objetivo principal nunca foi ser pesquisadora. Meu objetivo principal sempre foi aprimorar a minha prática clínica. Mas aprimorando a minha prática clínica, não tinha como eu fazer isso sem ser pesquisadora. Uma coisa foi tão concomitante com a outra que me permitiu, os últimos acontecimentos todos desse ano. Eu acho que eu estou bem realizada, assim, hoje na minha profissão. E eu acho que é muito isso, assim. Não é que não querer ser mais um, você não vai conseguir ser mais um. Ou você é bom, ou vai acabar acontecendo alguma coisa que outra pessoa vai ser melhor que você, outra pessoa vai se destacar de uma outra forma. Então, assim, eu acho que o segredo é sempre esse, né? Se manter, mesmo para se manter no mercado de trabalho, a vida científica é essencial, assim. Ai, que gostoso, que bacana você poder fechar aí toda a sua fala mesmo, mostrando que sem pesquisa científica não adianta, a gente não consegue se diferenciar no mercado de trabalho, seja para ser na área acadêmica ou mesmo na área profissional. Eu sempre tento colocar que você, para ser um profissional diferenciado, você tem que levar as duas coisas juntas, a prática clínica e a parte de pesquisa científica. E são poucas pessoas que às vezes conseguem levar as duas coisas juntas. E quando a gente percebe que essas pessoas não conseguem levar, elas não vão se destacar no mercado de trabalho. Porque se a gente olhar aí, quem são os nossos ídolos? Quem são aquelas pessoas que eu gosto de me espelhar, que eu gostaria de me espelhar nelas? Não tem como, essa pessoa ela não foge da pesquisa científica. A pesquisa científica está aí junto da vida profissional mesmo dela. Mas assim, Carol, eu só tenho que te agradecer aí por todo esse seu relato e por toda essa sua sinceridade mesmo em mostrar que às vezes a gente tem que ser sincera e mostrar assim, nossa, eu tenho aquele friozinho na barriga, será que eu vou conseguir? Ou não, eu quero ir para a prática, eu não quero ir para a pesquisa, mas aí mostrar o quanto essa parte de pesquisa ela teve um peso importante aí durante essa sua trajetória, e com certeza você está começando aí nessa parte aí agora acadêmica, com 6 meses, ver que não é fácil, que como tudo na vida não é nada fácil, entendeu? Aí nos nossos caminhos profissionais, eles são difíceis, a gente encontra alguns obstáculos, vários obstáculos, para poder, às vezes, poder conduzir, entendeu? Aí o nosso trabalho mesmo da melhor forma, mas eu espero aí que quem nos assistiu aí nesse bate-papo aí possa se espelhar aí no seu caminhar e com certeza tentar trilhar ou, por exemplo, ascender para quem acha que não precisa, já estou velha demais, mas nem tem como falar que você é velha, entendeu? Olha, menininha nova, mas já tem essa bagagem aí profissional, às vezes achar que, nossa, eu já tenho tantos anos de formada, como que eu vou entrar agora numa questão de mestrado? Não existe. Não existe idade.
Não existe idade para você começar, não existe tempo para você começar e não existe receita de bolo. Ah, aquela pessoa começou e trilhou a carreira, logo em seguida ela é melhor, ou a outra que foi para um outro caminho, ela é melhor. Não existe. Existe a história de cada um. E existe mostrar que cada um também tem que achar a sua própria história. A gente pode espelhar, que é isso que a gente está fazendo aqui, tentando espelhar pessoas, tentando mostrar para as pessoas e acender que o nosso país, ele precisa, sim, de mais mestres, mais doutores, porque somente com essa como se a gente fosse falar, é uma população científica para nossa profissão, que cada vez mais a gente vai crescer como profissional e como profissão. Então, que você possa ter espelhado aí, possa ter inspirado aí muitos fisioterapeutas que estejam nos assistindo. Carol, mais uma vez, muito obrigada mesmo pela sua participação. E, pessoal, espero vocês aí no próximo meeting. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Até a próxima.